Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da família Pettit, que aconteceu no ano de 2007 em Connecticut, nos Estados Unidos. E se vocês escutarem algum barulhozinho assim de fundo, é o ventilador, porque hoje tá muito calor. No dia 23 de julho de 2007, era por volta assim de 9h20 da manhã, quando a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como Mary Lyons, e ela era gerente de um banco ali da cidade que chamava Bank of America. A Mary relatou nessa ligação que havia uma mulher no banco chamada Jennifer Hawk Pettit, e a Jennifer contou para a caixa do banco que a atendeu que o marido dela e as duas filhas estavam em casa como reféns, sob a mira da arma de um criminoso, enquanto o outro criminoso, que também fez parte desse crime, dessa ação, né, a acompanhou até o banco para que ela sacasse $15 mil para entregar para eles. Essa funcionária, né, a caixa, ela avisou a gerente sobre o que estava acontecendo, e aí a gerente se trancou na própria sala com as luzes apagadas e ligou para a polícia. Ela fez isso porque o criminoso ficou no carro esperando a Jennifer e disse que se a Jennifer avisasse qualquer pessoa dentro do banco, ele ligaria para o outro criminoso que ficou na casa e ele mataria o marido e as filhas da Jennifer. Então a gerente tentou fazer isso de forma a não chamar a atenção do criminoso. Enquanto a gerente fazia essa ligação, enquanto ela estava no telefone com a polícia, a Jennifer começou a ficar com medo do criminoso desconfiar dela e mandar matar o marido e as duas filhas. Então ela sai do banco nesse meio tempo e volta para o carro. A gerente foi avisada que a Jennifer saiu do banco e correu até a janela a tempo de ver a Jennifer entrando em um carro, e aí ela já estava na ligação com a polícia e descreveu como era esse carro e como eram as roupas que a Jennifer estava usando e que o homem no volante estava usando. Ela não conseguiu ver como que era o rosto dele, porque ele estava com um capuz na cabeça, né? Mas ela viu ali mais ou menos a roupa e fez a descrição. Então a polícia disse que mandaria uma viatura até a casa dos Pettit para ver o que estava acontecendo. De acordo com o relato da polícia, quando eles chegaram na casa dos Pettit, o imóvel estava pegando fogo e dois homens estavam saindo correndo lá da porta dos fundos e entraram no carro da família para tentar fugir, mas a polícia conseguiu interceptá-los. Eles entraram com a viatura na frente desse carro, os dois colidiram e mesmo assim eles continuaram tentando fugir a pé. Eles abandonaram o veículo, mas logo eles foram detidos e foram presos. Quando eles foram detidos, a polícia perguntou quem eles eram, qual que era o nome deles e se havia alguém na casa. Então o homem mais velho desses dois, ele deu um nome que logo a polícia descobriu que era falso e disse que não sabia se tinha ou não alguém dentro da casa. Mas logo eles descobriram que o nome dele era Steven Reyes e ele tinha 44 anos. Já o mais jovem deu o nome verdadeiro, ele se chamava Joshua Komisarjewski e tinha 26 anos. E ele também contou que tinha 3 pessoas na casa. Uma mulher que já estava morta e 2 meninas que ele não sabia se estavam mortas ou não. Os dois foram presos e confessaram de imediato o que tinha acontecido naquela noite, mas a história desse caso começa um pouco antes da noite do crime em si. O Joshua e o Steven haviam se conhecido num centro de reabilitação onde os dois estavam internados. Não fica muito claro se eles haviam sido presos anteriormente e o tratamento fazia parte do processo de detenção, né, da pena deles, ou se simplesmente eles haviam sido internados nesse centro de reabilitação para tratar o vício em drogas e bebida alcoólica, mas fato é que os dois estavam internados na mesma época, se conheceram lá e se tornaram bem amigos. Eles sempre eram vistos juntos nesse local. Em maio de 2007, 2 meses antes do crime, os dois foram libertados, os dois saíram desse centro e o Steven estava bem focado em largar o vício em drogas, porque ele usava aquilo como uma forma de escapar dos sentimentos dele, né? Ele usava aquilo como uma forma de não se sentir deprimido e tal, e ele usou drogas por tanto tempo que, de acordo com o próprio relato dele, aquilo tinha começado a anestesiar as emoções dele e ele não conseguia sentir nada além de raiva. Quando o Steven saiu, ele foi morar com a mãe dele e um outro irmão dele já morava lá com a mãe também. E 2 dias antes do crime, o Steven teve uma briga muito feia com a família,
principalmente com esse irmão, que era mais novo que ele, e os dois partiram para violência física e o Steven acabou quebrando 3 costelas do irmão. Aquilo foi a gota d'água para a mãe dele, que vinha aguentando uma vida inteira de comportamento instável do Steven, né? Então, depois dessa briga que ele quebrou as costelas do irmão, ela o expulsou de casa e disse que não queria mais que ele morasse lá. Ele saiu da casa da mãe e foi para um hotelzinho de beira de estrada com bastante crack e heroína, e ele tinha a intenção de cometer suicídio por overdose. Mas ele acabou não conseguindo e ficou ainda mais frustrado porque na cabeça dele ele não conseguia fazer nada certo e nem acabar com a própria vida. Então ele resolveu sair do hotel para esfriar a cabeça. Ele e o Joshua continuavam em contato desde que eles tinham saído do centro de reabilitação. Então, nesse dia que ele tentou acabar com a própria vida e não conseguiu, eles se encontraram e conversaram por horas, inclusive a respeito de maneiras pelas quais eles podiam ganhar dinheiro. E o Joshua, ele já tinha um histórico de roubos a casas. Então ele quis envolver o Steven nesse esquema para que eles pudessem faturar mais dinheiro juntos. 2 dias depois desse encontro do Steven e do Joshua, o Joshua estava num mercadinho da cidade, era por volta de 7h30 da noite, quando ele viu uma mãe e uma filha ali fazendo compras e ele diz que sentiu vontade de segui-las. A polícia acha que isso foi porque ele se sentiu atraído pela filha, então ele foi ali, ficou uma certa distância olhando o que elas estavam fazendo e quando elas entraram no carro para ir para casa, ele entrou no carro dele e as seguiu até a casa delas. Chegando lá, ele achou a casa muito bonita, maravilhosa. Ele disse que se viu morando naquele lugar, que era o sonho dele poder ser uma pessoa diferente, que tivesse uma vida daquelas. Então ele decidiu que aquele seria um lugar muito bom para eles roubarem, que aquela família provavelmente tinha muitos bens. Então ele mandou uma mensagem de texto pro Steven, falando para eles se encontrarem naquela noite, e os dois se encontraram em um bar algumas horas depois. Ele contou tudo pro Steven sobre a casa e sobre a família que morava lá, e os dois concordaram que aquele seria o lugar perfeito para eles invadirem. Às 3 da manhã, eles chegaram no local novamente, e aí eles estavam preparados para efetuar o roubo, com luvas de látex e tal, um taco de beisebol. Só que quando eles chegaram na casa, eles encontraram o primeiro obstáculo, o primeiro imprevisto, que era o pai da família que estava dormindo no piso térreo, o William. O Joshua estava com o taco de beisebol na mão, e aí o Steven apontou para o pai na sala, mostrando que ele estava ali dormindo no sofá, e indicou para o Joshua bater nele. Então foi isso que o Joshua fez. Ele se aproximou do William, deu diversas pancadas na cabeça dele, ele acordou, deu um grito super alto, mas mesmo assim o Joshua continuou batendo até ele desmaiar. Ele caiu ali num canto do sofá, os dois o amarraram e o arrastaram até o porão. Depois de deixá-lo lá, eles subiram para o 2º andar. Por incrível que pareça, ninguém acordou com os gritos do pai. Então o Steven foi até o quarto do casal e a mãe continuava dormindo. Ele se aproximou dela, cobriu a boca dela com a mão para que ela não gritasse e a chacoalhou para acordá-la, enquanto Joshua fazia a mesma coisa com uma das filhas do casal, a Michaela, que era a menina que ele tinha visto no mercado. Depois de acordá-las, eles amarraram as duas nas suas próprias camas, né, cada uma na sua cama, com cordas, e também amarraram a filha mais velha, a Hayley, que estava em outro quarto, e colocaram fronhas nas cabeças das 3 para que elas não pudessem vê-los. Depois disso, o Joshua disse que ele sentou na cama da Michaela, que era a que ele tinha visto no mercado, né? E começou a conversar com ela, perguntou sobre a escola, perguntou sobre os planos dela para o verão, o que ela ia fazer naquelas férias. E provavelmente ela estava apavorada, né? E deu corda para ele, conversou com ele. E aí ela contou um pouco sobre a vida dela e contou que ela tinha só 11 anos de idade, o que surpreendeu o Joshua porque ele disse que pela aparência física dela, ele achou que ela tivesse entre 15 e 16 anos. Ele continuou conversando com ela até umas 4h30 da manhã, quando o Steven deu a ideia deles vasculharem a casa para ver se eles encontravam alguma coisa valiosa. Então foi isso que eles fizeram. Eles começaram a olhar, ver se achava dinheiro ou joias e tal, e não acharam muita coisa. Eles acharam umas cervejas na geladeira e beberam tudo que tinha lá.
E eles acharam também uns potes de moeda das meninas e pegaram, até que eles acharam um talão de cheque em branco e resolveram que eles dariam para a mãe preencher aquele cheque. E no dia seguinte, quando amanhecesse, eles a levariam até o banco para ela sacar um dinheiro para eles. Enquanto eles esperavam amanhecer, o Steven começou a ficar meio paranoico com deixar DNA no local, porque mesmo de luva, eles ficaram ali um bom tempo e eles sentaram, tocaram nas coisas, beberam. Então ele ficou com medo de ficar alguma evidência para trás. O Joshua sugeriu então que a melhor solução seria tirar a família do local quando eles fossem embora e botar fogo na casa, porque o fogo destruiria qualquer evidência que eles tivessem deixado para trás. E o Steven concordou que essa seria uma boa saída, então ele localizou 2 galões vazios na garagem e quando foi por volta de 7 da manhã, ele saiu sozinho com esses galões e foi até o posto para enchê-los de gasolina. Enquanto o Steven estava fora, o Joshua voltou no quarto da Michaela e abusou sexualmente dela. Quando eles foram presos, a polícia localizou várias fotos no celular do Joshua desse momento e isso reforçou o que eles tinham pensado inicialmente, que o Joshua resolveu seguir as duas porque ele se sentiu atraído pela Michaela. Porque as duas estavam usando roupas normais, não era nada que dizia que elas tivessem muito dinheiro. Então, essa era a resposta mais óbvia, né, do porquê que ele tinha resolvido segui-las. Ele sabia que ela era uma criança que tinha só 11 anos e mesmo assim ele fez o que fez, mas ele não quis saber e para ele aquilo pouco importava, o que mostra como ele era perturbado e não tinha a menor empatia pelas vítimas dele. Pouco tempo depois, o Steven voltou para casa e por volta de 8h30 eles resolveram que já dava para eles tentarem ir até o banco, então eles desamarraram a Jennifer e o Steven foi com ela. Como eu contei no início do vídeo, né, lá ela avisou uma funcionária sobre o que estava acontecendo e o Steven realmente percebeu que ela estava demorando muito para sair e ligou pro Joshua nesse meio tempo, contou que a Jennifer estava demorando muito, que ele estava ficando preocupado. E aí o Joshua falou que não, para ele ficar tranquilo, que nada ia acontecer, que tudo ia dar certo. E como pouco tempo depois disso a Jennifer já saiu do banco com o dinheiro, eles acabaram voltando para casa. A polícia relatou que chegou na casa dos Pettit por volta de 9h57 da manhã, quando o imóvel já estava pegando fogo, mas logo ficou evidente que isso não era verdade. Quando esse caso se tornou público e repercutiu, a imprensa conseguiu acesso a uma transcrição de uma conversa entre o policial e a central, em que ficava evidente que um policial tinha parado a Jennifer e o Steven no caminho de volta para casa, justamente por causa da ligação da gerente do banco, mas por algum motivo os dois foram liberados. Aquela viatura seguiu os dois até a casa e ao invés de tentarem entrar ou de ligarem no local, eles ficaram vigiando do lado de fora por quase meia hora até o momento em que a casa pegou fogo e os dois criminosos tentaram fugir. Outro ponto que também reforçou essa ideia que a polícia não estava falando a verdade foi o fato do pai da família, o William, ter sobrevivido. Ele ficou desacordado no porão por várias horas, amarrado ali com cordas, e ele teve 8 fraturas no crânio, então ele estava bem debilitado. Mas um pouco antes da casa pegar fogo, ele acordou e ele conseguiu se arrastar até uma escadinha que tinha lá no porão, que dava pro lado de fora da casa. Sabe igual naqueles filmes americanos que tem aquela porta dupla que você abre pelo jardim da casa e dá no porão? Então ele conseguiu sair por aquela portinha, ele foi pulando, se arrastando, e quando ele saiu da casa, ele viu que ali no bosque, ali na mata, perto da casa, no terreno, tinham alguns homens parados ali, que ele tem certeza que eram policiais. E nesse momento, a casa não estava pegando fogo ainda, então eles poderiam ter feito alguma coisa. Porém, como o William estava debilitado dessa forma, como ele tinha levado pancadas na cabeça, essa versão dele foi totalmente deixada de lado. Disseram que ele estava confuso, que ele não sabia muito bem o que ele tinha visto. E prevaleceu a versão da polícia, que eles só chegaram no local quando a casa já estava pegando fogo. Além desses dois fatores, o Joshua também contou que quando eles estavam jogando gasolina na sala da casa,
eles olharam pela janela e viram policiais parados no gramado. E tinha isso filme, então os policiais não os viram, mas eles viram os policiais. Obviamente, os policiais foram interrogados e negaram que tivessem lá na casa há tanto tempo. Eles só disseram que seguiram o protocolo da polícia para situações como essas, mas se eles tivessem agido assim que a gerente do banco ligou, talvez o desfecho desse caso teria sido diferente. Mas enfim, voltando ao relato do que aconteceu naquele dia, enquanto o Steven e a Jennifer estavam no banco, o Joshua desceu até o porão para ver como que o William estava, e nesse momento ele ainda não tinha escapado. De acordo com o relato do Joshua, ele imaginou que o William estava bem desconfortável naquela posição, o que era irônico porque ele tinha espancado o cara com um taco de beisebol, mas tudo bem, né? E aí ele subiu para pegar uma almofada para colocar ali para ficar mais confortável, e o William não reagiu, ele não se mexeu, então o Joshua achou que ele talvez tivesse falecido. Depois disso, ele resolveu ir até o quarto da Michaela novamente, e aí ele levou uma tesoura, cortou todas as roupas dela fora e abusou sexualmente dela pela segunda vez. No momento da confissão, ele tentou minimizar o abuso. Ele disse que ele só ejaculou do lado dela, mas o exame que foi feito depois nela mostrou que isso não era verdade, que ele tinha feito muito mais do que isso. O Steven e a Jennifer voltaram para casa e nesse momento o Steven achou que a ação criminosa já tinha acabado, que eles pegariam esse dinheiro que a Jennifer sacou e aí eles tirariam a família da casa, colocariam fogo no imóvel e fugiriam. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. O Joshua tinha deixado DNA na Michaela por causa dos abusos sexuais e ele também achou que o pai da família tinha morrido por causa dos ferimentos, então ele convenceu o Steven que o melhor a fazer seria matar a mãe também e colocar fogo no imóvel com todos lá dentro. Durante a confissão, o Joshua tentou fazer parecer que aquilo era ideia exclusiva do Steven, mas não fazia muito sentido, porque quem tinha deixado o DNA na Michaela era ele, quem teoricamente tinha matado o pai era ele, então se alguma evidência fosse encontrada, ele seria a pessoa que mais se incriminaria, então não fazia tanto sentido essa sugestão partir do Steven. O Joshua disse que ele já havia matado o pai, então seria responsabilidade do Steven matar a mãe, mas o Steven não queria fazer isso, eles começaram a discutir e tal, o que eles deveriam fazer. E nesse meio tempo, o Steven olhou pela janela e viu a viatura policial parada na frente da casa. E ele ficou muito furioso com a Jennifer. Ele se sentiu traído, porque ele percebeu que ela tinha contado para alguém no banco. Então ele teve um acesso de raiva e partiu para cima dela. Durante esse acesso de fúria dele, ele matou a Jennifer por estrangulamento e abusou sexualmente dela depois. Então agora ele concordava com o Joshua que a melhor solução seria colocar fogo na casa com todos os moradores dentro. Pouco tempo depois, eles ouviram um barulho bem alto vindo do porão e o Joshua desceu correndo para ver o que era. E nesse momento ele percebeu que o pai não estava morto e inclusive ele tinha acabado de fugir pela outra porta do porão. Ele gritou para avisar o Steven do que tinha acontecido, então os dois pegaram os galões de gasolina e começaram a espalhar pela casa, primeiro no andar térreo e depois no andar de cima. E o Joshua diz que ele fechou a porta dos quartos das meninas para tentar ajudá-las a fugir do fogo, mas isso não fazia nem sentido, porque se ele realmente quisesse ajudá-las, ele teria soltado as cordas, soltado as duas, e ele não fez isso. Mas a justificativa do advogado do Joshua foi que ele tem ansiedade e ele não consegue tomar decisões sob pressão, então ele nem pensou em soltá-las, ele só tentou fechar a porta para ajudá-las. Claro que depois ficou comprovado que isso era mentira, porque a polícia achou gasolina sobre as roupas das meninas e também no chão dos quartos. Depois da autópsia e da perícia investigar o local, eles descobriram que a Michaela morreu ao inalar fumaça. Então, quando as chamas chegaram no quarto dela, ela já tinha falecido, mas a Hayley não teve tanta sorte, ela ainda estava viva e o corpo dela pegou fogo enquanto ela estava respirando, inclusive corroeu as cordas que estavam prendendo ela e ela conseguiu se soltar, né, e se jogou no chão para tentar sair do quarto,
mas ela se arrastou por um trecho pequeno ali e logo ela acabou falecendo também em decorrência da inalação da fumaça tóxica. Depois de colocar fogo na casa, os dois tentaram fugir no carro da família, mas foi nesse momento aí que a polícia conseguiu detê-los. Logo, a imprensa e a população começou a traçar paralelos entre esse caso e o caso da família Clutter, que deu origem ao livro A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse caso dos Clutter aconteceu no final da década de 1950 e foi a mesma coisa, foi uma família inteira que foi assassinada por bandidos que invadiram a casa. Mas desde esse caso não acontecia nada parecido nos Estados Unidos, então quando aconteceu com a família Pettit, todo mundo ficou obcecado por esse caso, principalmente as pessoas da cidade onde eles moravam. Aquele dia ficou conhecido como 11 de setembro de Cheshire, porque foi uma situação muito triste e traumatizante para todos e principalmente para quem morava lá. A população se perguntava por que alguém faria isso contra uma família comum, uma família feliz, principalmente na cidade de Cheshire, que era super pacata e era considerada uma das mais seguras de Connecticut. Ela perdia para Madison, onde acabou acontecendo um crime também, um assassinato alguns anos depois, que foi o da Barbara Hamburg. Eu já falei desse caso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E aliás, se você não é inscrito, também aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Mas enfim, aquela era uma cidade pequena que surgiu de algumas fazendas que tinham no local. Então, quando esse crime tão bárbaro aconteceu, não tinha como não chamar a atenção da imprensa. A irmã do William ligou para a irmã da Jennifer naquele mesmo dia para dar a notícia do que tinha acontecido e contar também que os criminosos já tinham sido presos, mas aquilo não serviu de consolo para eles, porque isso não traria de volta a irmã e as sobrinhas, e foi um baque tremendo para ela saber de tudo isso e saber que ela teria que contar para os pais dela, que também eram pais da Jennifer. Num primeiro momento, como os pais dela eram de idade e ela não quis causar tanto choque, ela só disse que tinha acontecido um incêndio criminoso na casa da Jennifer e que ela e as meninas não tinham sobrevivido, mas o William sobreviveu. A família da Jennifer ficou arrasada com aquilo, mas eles ficaram felizes porque pelo menos o William sobreviveu e foram até o hospital visitá-lo. E lá ele se desculpou inúmeras vezes com a família da Jennifer porque ele não conseguiu salvá-la e não conseguiu salvar as filhas, mas eles disseram que estava tudo bem, que só o fato dele ter sobrevivido já era um milagre, com 8 fraturas no crânio e com a casa pegando fogo em pouco tempo depois. Então o fato dele ter conseguido escapar por si só já era um consolo para eles. A família da Jennifer chegou a dar entrevistas depois, dizendo que ela sempre se destacou desde criança, que ela pegava os papéis principais nas peças de teatro da escola, que ela era representante de classe, que ela também era capitã das líderes de torcida, enfim, que ela sempre foi uma menina popular. Ela e o William se conheceram na época da faculdade, enquanto trabalhavam num hospital. A Jennifer era enfermeira e ele estava cursando o 3º ano de medicina. Então os dois estavam trabalhando na ala de pediatria e calhou deles trabalharem juntos. E aí eles se apaixonaram, começaram a namorar e pouco tempo depois casaram. Logo eles tiveram a primeira filha, a Hayley, e ela foi descrita como uma pessoa muito carismática, excelente aluna e com um coração enorme. A Jennifer, ela tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que atinge o cérebro e pode causar várias sequelas, como dificuldade em andar, falta de coordenação motora, fadiga, perda de memória, problemas com a visão. A gravidade e a duração desses sintomas varia muito de pessoa para pessoa. Mas depois desse diagnóstico da Jennifer, a Hayley quis arrecadar dinheiro para tentar tratar a mãe e conseguiu mais de $50 mil em doações, sendo a porta-voz da Sociedade de Esclerose Múltipla de Connecticut. Ela até chegou a receber prêmios por esse trabalho que ela fez. Na época do crime, a Hayley tinha 17 anos e estava prestes a se formar no ensino médio. E a mais nova, a Michaela, tinha só 11 anos, como eu falei anteriormente. Ela era bem mais tímida do que a Hayley,
mas ela também era uma ótima pessoa, tinha um coração muito bom e ela sempre tentava ajudar as pessoas se ela percebia que alguém estava com problema. No geral, os 4 eram muito sociáveis, muito queridos pela família, por amigos, então foi um choque ainda maior quando tudo isso aconteceu com a família. Os familiares da Jennifer começaram a se perguntar por que ela não tinha sido detida no banco quando ela contou o que estava acontecendo e por que a polícia não agiu antes quando chegou na casa dela. Porque se eles tivessem feito isso, se eles tivessem batido na porta ou se eles tivessem anunciado num megafone que a casa estava cercada, talvez o desfecho teria sido diferente, talvez eles tivessem conseguido salvar as 3. Além do mais, circulavam boatos pela cidade que os policiais tinham chegado a ouvir a Michaela e a Hayley gritando quando eles chegaram lá, mas que eles não souberam muito bem o que fazer, não conseguiram reagir a tempo e elas acabaram falecendo. A família enviou diversas cartas para o chefe de polícia, mas nunca obteve respostas e nunca souberam exatamente o que aconteceu naquele dia. Depois que o Steven e o Joshua foram presos, a acusação anunciou que lutaria pela pena de morte para os dois, porque aquele crime era muito bárbaro. Os advogados dos dois os orientaram a confessarem todos os crimes e aceitarem a pena de prisão perpétua sem possibilidade de progressão, mas apesar dos dois terem feito justamente isso, eles confessaram, falaram tudo, que foram eles e tal, a acusação não aceitou essa proposta deles de prisão perpétua e persistiu na pena de morte. No estado de Connecticut, a pena de morte só pode ser aplicada depois de um julgamento pelo tribunal do júri. Então eles teriam que passar por esse julgamento. Se eles tivessem sido condenados à prisão perpétua, se a acusação tivesse aceitado essa oferta deles, não precisaria ter esse julgamento. Mas como eles insistiram na pena de morte, então o Steven e o Joshua teriam que ser julgados por um tribunal do júri. Quando a notícia de que haveria um julgamento foi divulgada, o juiz deu uma ordem de silêncio para os advogados e para as testemunhas. Ninguém poderia falar sobre esse caso com a imprensa para que não atrapalhasse o andar do julgamento e nem influenciasse os jurados. Enquanto o Joshua e o Steven estavam presos aguardando o julgamento, a Assembleia Legislativa de Connecticut começou a discutir a possibilidade de abolir a pena de morte do estado, porque eles achavam que, na verdade, esse tipo de pena ela não servia como freio para um criminoso, os criminosos mais violentos, que cometiam crimes graves o suficiente para ser condenado à pena de morte. Até a pena de morte não era uma coisa que fazia com que eles pensassem nas consequências dos atos. Então eles não deixavam de cometer esse crime por causa da pena de morte, entendeu? Então eles começaram a discutir que talvez não fosse tão eficaz para prevenir crimes e tal. E o William, o pai da família, ele fez um discurso para a Assembleia Legislativa falando sobre a pena de morte. O William discordou, ele disse que servia sim como um freio para os atos de um criminoso, porque removia essa pessoa completamente do convívio social e acabava com qualquer hipótese de reincidência. Em 2009, 2 anos depois dos crimes, a Assembleia Legislativa votou a favor da abolição da pena de morte, mas isso foi vetado pelo governador do estado, que citou os crimes de Cheshire como um dos fundamentos para o seu veto. O juiz decidiu que seria melhor julgar o Steven e o Joshua separadamente, então ele marcou os julgamentos para 2010 e 2011, respectivamente. Nesse meio tempo, até começarem os julgamentos, os dois mudaram bastante fisicamente, o Steven perdeu bastante peso e o Joshua foi o oposto, ele ganhou peso e raspou a cabeça. Então, quando os julgamentos começaram, eles estavam praticamente irreconhecíveis em relação ao que as pessoas lembravam quando eles foram presos. Foi muito difícil encontrar jurados neutros para julgarem esse caso, porque esse caso repercutiu bastante ali na região. Então, quando o julgamento foi começar, as pessoas já achavam que eles eram culpados antes mesmo de ver as provas e ouvir a defesa deles. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas e 75% dessas pessoas já eram favoráveis à pena de morte antes mesmo de iniciar o julgamento.
o que era incomum, porque geralmente o percentual de pessoas favoráveis a esse tipo de pena não era tão elevado, principalmente no começo. Os advogados dos dois pediram para o julgamento ser mudado de cidade, para ser transferido, porque a cidade onde eles aconteceriam, que era New Haven, era muito próxima a Cheshire, onde os crimes tinham acontecido. Então a população já tinha sido influenciada, teoricamente, de acordo com eles, negativamente em relação aos dois réus e já queriam a condenação dos dois antes mesmo do julgamento. O juiz negou esse pedido e manteve os julgamentos no mesmo local, mas de fato estava bem difícil de encontrar os jurados, porque eles precisavam de 16 pessoas neutras para participar do julgamento, que eram 8 jurados principais, 6 reservas e 2 substitutos. O primeiro a ser julgado foi o Steven, e ele já tinha uma ficha criminal bem extensa, principalmente por furtos de veículos e a veículos. Ele costumava fazer isso em plena luz do dia, ele se sentava em locais públicos e via as pessoas estacionando os carros delas, e quando elas saíam, ele arrombava os carros e roubava notebook, celulares, rádios, qualquer coisa que ele achasse valiosa lá no carro. Mas antes disso, ele nunca tinha feito nada violento, nada como no caso dos Pettit. O Steven, ele era divorciado e tinha uma filha com a qual ele não convivia, mas eles sempre trocavam cartas quando o Steven era preso, e ele nas cartas mostrava ter muito afeto por essa filha e arrependimento por não ser um pai melhor, mas ironicamente ela acabou se tornando policial, e quando esse caso aconteceu, ela estava saindo da academia de polícia recém-formada. Apesar de ter uma relação relativamente boa com a filha, isso não acontecia com o resto da família dele. Os irmãos diziam que ele era uma pessoa manipuladora e cruel, e que desde a infância ele sempre maltratou os irmãos, e o fato dele sempre ser preso com frequência, acabou o afastando ainda mais do resto da família, dos irmãos e da mãe. O Steven também disse que sofreu abuso sexual na infância, mas nunca especificou de quem partiu esse abuso, mas isso acabou contribuindo ainda mais para ele se afastar emocionalmente das pessoas, o que acabou se agravando na idade adulta por causa da dependência química dele. Os dois irmãos concederam entrevistas e disseram que esperavam que ele fosse condenado à pena de morte ou que ele levasse um tiro no caminho para o tribunal, porque ele era uma pessoa má e ele nunca pararia de cometer esses crimes a não ser que ele morresse. Então era isso que eles esperavam que acontecesse. Durante o julgamento, o Steven tentou tirar a própria vida, e essa não era a primeira vez que isso acontecia, porque um ano antes, enquanto ele já estava preso, ele tentou também e não conseguiu. Ele chegou até a deixar um bilhete de suicídio na cela dele, que dizia o seguinte: "Tudo que eu quero é morrer. É o único jeito de acabar com esse sofrimento e a dor que enfrento todos os dias. E, acima de tudo, a dor que esse julgamento causará nos outros. Embora eu não seja um monstro como Joshua, sou um covarde, pois não pude fazer o que era certo. Refletindo sobre a minha vida, sempre fui um idiota egocêntrico que apenas se importava com o próprio bem-estar. Porém, a ironia de tudo isso é que eu sempre tive a capacidade de mudar, mas covardes não mudam, eles se tornam o que eu sou." Depois dessa segunda tentativa, ele foi levado para uma cela especial para presos suicidas e também começou a usar uma roupa especial que ele não conseguiria rasgar para usar como forca. Ainda que houvesse grande possibilidade dele ser condenado à pena de morte, o Estado não deixava que ele acabasse com a própria vida. Alguns dias depois, ele foi considerado apto a voltar a julgamento, e em 18 de outubro de 2010, o júri o considerou culpado pelos crimes. Aí agora só faltaria decidir se ele seria condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. O advogado do Steven tentou convencer o júri que a prisão perpétua seria muito pior para ele, porque ele se arrependia do crime e ele tinha lembranças que o torturavam, e conviver com isso pro resto da vida seria muito pior do que a morte. Mas o júri não se deixou convencer e em 8 de novembro de 2010 eles o condenaram à pena de morte. Essa condenação foi um alívio para o Steven, porque era isso que ele queria, e ele chegou até a sorrir enquanto ele escutava a sentença dele. Ele deu uma declaração pública um pouco mais de um mês depois, dizendo:
A morte será um alívio para mim e espero que traga paz e conforto àqueles que tanto magoei. Além disso, ele também se desculpou por todo o sofrimento que ele causou à família Pettit. A execução dele foi marcada para o dia 27 de maio de 2011, pouquíssimo tempo depois, mas os advogados dele recorreram da sentença da pena de morte e a execução foi adiada. Já o julgamento do Joshua começou mais ou menos um ano depois do julgamento do Steven, em 2011. A família do Joshua recebeu muita atenção da imprensa, todo mundo queria uma declaração exclusiva deles, mas eles se recusaram a conceder entrevistas. Eles eram uma família bem reclusa, bem fechada e bem religiosa. Eles só entregaram um papel, tipo um bilhete, pela janela da sala deles, porque a imprensa ficava em peso ali ao redor da casa, né, tentando fazer eles concederem uma entrevista. Eles só entregaram um pedaço de papel em que dizia que aquilo era uma tragédia, que eles sentiam muito pela família Pettit e que eles não tinham mais nada a declarar, que eles não sabiam como isso tinha acontecido, e era isso. Essa família não era a família biológica do Joshua, ele tinha sido adotado com 3 anos de idade e a família dele, biológica, tinha histórico de doenças mentais. Desde que ele chegou nessa casa, ele começou a sofrer abusos físicos, psicológicos e sexuais dessa família. E além de tudo, eles eram extremamente religiosos, como eu disse, e levavam ele na igreja. E na igreja o pastor dizia que tinha muito mal no mundo, mas para ele o mal supremo era a homossexualidade. Então o Joshua, criança, sendo abusado por um homem, começou a escutar que a homossexualidade era o mal supremo. Ele começou a achar desde pequeno que ele era uma pessoa má. Ele também tinha uma extensa ficha criminal por roubos, mas no caso dele eram roubos a residências e não roubos de veículos. E ele dizia também, ele chegou a escrever num diário a respeito disso, que a sensação de invadir a casa de alguém fazia com que ele se sentisse poderoso. Ele gostava de observar os donos das casas dormindo, porque aquilo dava uma sensação de poder para ele. Assim como o Steven, ele também era dependente químico e, de acordo com o psicólogo que chegou a tratá-lo na clínica, ele era aparentemente um garoto comum que só queria se reaproximar da família e voltar a estudar para poder cursar um curso de arquitetura, porque ele amava desenhar, era a vocação dele. Apesar disso, o Joshua nunca fez um esforço real para sair do mundo do crime. Ele era extremamente inteligente, ele tinha uma memória fotográfica assim, impressionante. Quando ele cometia um roubo, depois ele sabia dizer para a polícia, tipo, peguei $50 numa carteira que estava dentro da 3ª gaveta no quarto de hóspedes na casa X. Então ele lembrava de tudo com detalhes, tipo, tinha uma bolsa laranja em cima do lugar tal e lá tinha uma carteira rosa com $30 que eu peguei lá. Então ele sabia detalhes, mas ao invés dele usar essa inteligência dele para uma coisa boa, ele usava para traçar planos mais complexos para invadir as casas e também para pensar em acessórios diferenciados. Ele usava óculos de visão noturna quando ele ia invadir as casas, luvas de látex. Então, ao invés de usar a inteligência dele para uma coisa boa, ele usava para os crimes. Possivelmente, um desses roubos deu errado, porque ele foi preso em 2002 e acusado por 18 invasões a residências. Ele pegou 9 anos de prisão, mas em 2007 ele foi libertado por bom comportamento. Mesmo com esse histórico, ele era um homem branco, inteligente, jovem, que teoricamente tinha se arrependido dos crimes que tinha cometido e que eles não detectaram distúrbios mentais de imediato, porque ele era muito manipulador e sabia esconder. Então ele, num primeiro momento, não causou uma impressão tão ruim na polícia. O Joshua até chegou a ser internado num hospital psiquiátrico durante um período na adolescência. Foram 2 semanas num hospital chamado Elmcrest. Mas, como eu disse, como a família dele era extremamente religiosa, eles foram contra essa internação dele e disseram que isso era falta de Deus, que ele tinha que orar e tudo ficaria bem. Então eles o retiraram do hospital, mesmo que ele quisesse receber tratamento. Ele queria fazer terapia, ele queria receber a medicação, porque a saúde mental dele estava muito debilitada, inclusive com pensamentos suicidas,
Mas os pais não se importaram com a opinião dele e, ao invés de deixá-lo no hospital, eles o levaram para um centro cristão. Era tipo um retiro religioso. E lá as pessoas começaram a dizer que ele estava com um demônio no corpo, começaram a fazer exorcismos nele. E ele se sentia cada vez pior, porque mesmo com os exorcismos, a depressão dele não sumia, a vontade dele de morrer não sumia, então ele se sentia cada vez mais culpado. No seu julgamento, o Steven, ele admitiu todos os crimes, ele admitiu ter abusado da Jennifer, ele assumiu tê-la matado, ele assumiu que jogou gasolina na casa, mas para se livrar da pena de morte, o Joshua tentou culpá-lo pelos assassinatos, dizendo que eles foram ideia do Steven e minimizando o abuso que ele cometeu contra a Michaela para que não fosse considerado estupro, dizendo também que foi o Steven que jogou gasolina na casa, o que logo foi comprovado que era mentira, porque tinha resíduos de gasolina nas roupas e nas mãos dos dois. Os advogados dele também alegaram que o Joshua nunca teve intenção de matar e que, teoricamente, isso ficaria comprovado pelo fato dele ter se preocupado com o bem-estar do William, o pai da família, e ter descido lá para levar as almofadas para ele. Além disso, eles disseram que o Joshua não pensou em desamarrar as meninas porque tinha ansiedade, como eu falei. Então, o que ele fez foi fechar a porta para tentar ajudá-las, mas também ficou comprovado que isso era mentira, porque tinha resíduo de gasolina nelas e também no chão dos quartos. Em 13 de outubro de 2011, o Joshua foi considerado culpado pelo júri e em 9 de dezembro do mesmo ano, ele foi condenado à pena de morte. Os advogados dele alegaram que aquele julgamento não tinha sido justo porque os cidadãos de New Haven tinham sido completamente influenciados pela mídia, então os jurados não conseguiriam ser neutros e eles recorreriam daquela sentença. Em abril de 2021, a apelação do Joshua foi julgada e ela foi rejeitada por unanimidade pelo tribunal. Já o Steven, ele fez o contrário. Um ano depois do julgamento, ele fez uma apelação para que ele fosse executado imediatamente, mas o tribunal negou. Em 2012, Connecticut aboliu de vez a pena de morte para crimes futuros e, na prática, isso acabou impossibilitando que eles fossem executados de fato. Então, no ano de 2015, a pena de ambos foi convertida para prisão perpétua ao invés de pena de morte, já que eles nunca seriam executados. Os dois continuam presos até hoje e dificilmente eles vão conseguir uma progressão de pena, eles vão continuar na prisão pelo resto da vida. Bom, pessoal, então é isso. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, segue lá. E perguntei que tipo de caso vocês queriam ver e muita gente falou que tinha interesse em casos de famílias. Então eu trouxe esse caso para vocês e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários para mim e eu vejo vocês na próxima. Tchau!